Vem aí o podcast Físio e Saúde, com Thaís Rodrigues. Em cada episódio, você vai descobrir os segredos da saúde, o poder da reabilitação e histórias reais de superação que emocionam e inspiram. Toda quarta-feira, às 7h30 na tela da TV Metropolitana. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Físio e Saúde com Thaís Rodrigues. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Metropolitana e aos meus parceiros muito especiais. A Clínica Lior, uma clínica de desenvolvimento neuroinfantil, o ar-condicionado JRC, Algesso Grandino, Clínica Nutrivida, especialista em nutrição, diabetes e emagrecimento, ao Home Care Asa Branca e o Alo Campinas. E primeiramente eu também quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui no meu programa do podcast e trazer mais uma história de superação, fé e milagre. E eu tenho muito agradecimento por estar com uma pessoa muito especial aqui, para ela contar a história dela, o que ela passou e motivar a vocês a não desistirem e trazerem também que tudo é possível. Bru, seja muito bem-vinda. Obrigada. Viu? Quero agradecer por ter aceito esse convite, em trazer aqui a sua história, o seu propósito, a sua fé, né? E trazer o seu milagre, né, para nós aqui, a todo mundo que nos acompanha na TV Metropolitana. E, Bru, me conta um pouquinho, quem é a Bruna, o que você passou, conta para todo mundo conhecer um pouquinho você. Boa tarde, obrigada pelo convite, pela oportunidade de contar com leveza, né, para esmiuçar os detalhes e, assim, enxergar sempre sob nova perspectiva, né? Cada vez que a gente conta, a gente relembra detalhes e a gente começa a ver o quanto a gente superou. O relembrar é viver, né? Já diz o ditado. Hoje eu tenho 31 anos, mas a minha história ela começou desde muito nova. Eu tive problemas com PAF. Hoje é mais conhecido, né? Mas na época, assim, vamos colocar aí, desde os meus 12, quando a gente começou a investigar, era conhecido dentro da família, né, na cidade de Rio das Pedras. O pessoal de Rio das Pedras conhece assim, é o famoso gente de quem, né? Cidade pequena. É gente dos estopa. Então tem problema com câncer. Se falava isso, e foi assim tão estigmatizado isso daí, que deixou de ser um tabu. Então, eu não tinha contato com a família do meu pai, veio do lado do meu pai isso aí. Eu não tinha contato, até porque o meu pai evitava um pouco, mas eu sabia da história do meu avô, da história dos irmãos do meu avô, e que todos os primos do meu pai, tios, todos se foram devido a isso. O meu pai teve problema com isso desde muito cedo, desde uns 16 anos, foi a primeira vez dele. E aí eu fui atrás só para fazer como que é a palavra? Meio que assim, um preventivo. Como não tinha dado sinais, a gente foi assim, só para... vamos tirar da cisma. E aí eu descobri que eu tinha o indício da PAF. Não vou citar o nome, né, do médico, é daqui de Piracicaba. Ele atende até hoje meu pai, cuida muitíssimo bem do caso do meu pai, do caso da minha irmã, que minha irmã também teve. Mas ele falou assim, vamos ter uma alta aí, acho que não vai dar nada. Era tão desconhecido o PAF no meio médico que não se tinha informações ainda de que era uma das únicas doenças catalogadas certeiras a pessoa ter o desenvolvimento do câncer. Então, a gente foi meio que assim, deixando quieto, né? Quando eu estava com os 18, perto dos 18, eu comecei a ter os sintomas propriamente do câncer intestinal, né? E a gente já começou a ficar mais alerta. Ainda assim, eu fui meio que ignorando aquele medo de você descobrir.
Eu fui deixando ir, até que eu não tive escapatória, voltei no médico, ele falou, eu não vou mexer. Vou passar o caso para fulano, que é bem a área de fulano, e fui com o médico que me trata até hoje, fez a maioria das minhas cirurgias, acho que das minhas 23 cirurgias, ele fez 14. Nossa. E, assim, muito competente. Ele quem me explicou o que era PAF, propriamente dito, com pesquisas atualizadas. E ele soube, assim, me dar um norte. Ele falou, ó, se você, né, quer ser mãe, talvez agora seja a hora. Ele, assim, esclareceu, ele abriu minha mente, porque a gente vai com tanto medo, achando que já é um diagnóstico fechado, lacrado, que eu confesso, assim, que na minha cabeça, de início, a PAF era uma coisa 100%, assim, um diagnóstico, ai, vai morrer, não tem o que fazer, tudo que a gente fizer daqui para frente é só qualidade de vida. E não é bem assim. Hoje, com mais pesquisas, e depois de todos os procedimentos que eu passei, hoje eu consigo entender isso com uma clareza maior. Mas eu sou mãe do Augusto. O Augusto fez 8 anos agora. Graças a Deus foi uma gestação perfeita, muito saudável. Foi um dos períodos em que o meu corpo assim ficou muito bem, conviveu muito bem com os pólipos. Hoje já saíram mais pesquisas a respeito disso, do que é o período de gestação para quem tem indícios de tumores e câncer. Eu sou, assim, a pessoa aposentada que acabou descobrindo um monte de hobbies e que foi se descobrindo também através da ostomia, que gostava de esporte. E descobrindo também que a ostomia em si não é uma deficiência que vai te impedir de fazer alguma coisa, muito pelo contrário. Mas muitos, né, têm esse tabu mesmo, né, da ostomia. Eu tive uma amiga, faleceu faz 2 anos, amiga de faculdade, que ela era ostomizada, mas ela se escondia, porque ela não aceitava o diagnóstico, né, ali. Deve ser muito difícil, né, é por isso que eu quis trazer você para mostrar, né, a sua realidade, como foi, como é, né, ser ostomizada. Me conta um pouquinho como é essa relação ao descobrir o diagnóstico para você, adolescente, né? Como foi você receber esse diagnóstico? Foi um período difícil, porque ao passo, perto dos 18 anos, ao passo em que eu estava, tipo assim, na faculdade, estava trabalhando pra caramba, né? Tava com 2 estágios, então eu estava tentando conciliar tudo. Veio o diagnóstico, eu fui empurrando com a barriga porque era o que o médico na época falou. Ele falou, dá para ir deixando. Então eu falei, pera, então tá tudo bem, então deixa eu fazer as minhas coisas primeiro. Foi meio que assim, aquela sede de adolescente que a gente tem, que a gente pode fazer tudo e depois a gente se deixa por último. Isso. Ao mesmo tempo, foi a mesma época que a minha irmã descobriu que tinha. E a minha irmã, ela descobriu num diagnóstico errado, já falando que era câncer, que podia ir pro Boldrini. Nossa. Então, a cabeça dos meus pais, né, eu falo assim, foram muito mais fortes do que nós duas. Teve aquele surto, que não sabia de quem cuidava primeiro, né? Veio até um certo sentimento, assim, de, veio do meu lado da família, né? Se eu soubesse, eu não teria tido filhos. Veio esses momentos também. Aí a minha irmã começou também a correr atrás. A gente começou meio que assim a aceitar mais, porque a gente falou, pera, se tem, é uma coisa que a gente precisa encarar. Se a gente tem que encarar, vamos fazer da melhor forma. Isso, perfeito. A Rebeca foi para a cirurgia. A Rebeca chegou na mesa de cirurgia, acho que os médicos também ficaram um pouco perdidos de tanto que pouco se sabia. Isso. Na época, ela foi para a Unicamp. E na própria Unicamp, ela chegou na mesa de cirurgia, liberaram ela de cirurgia. Nossa. Voltou para casa, falou, não é o suficiente ainda para a gente fazer a cirurgia preventiva, né, que eles falam, que seria a retirada do intestino, a colectomia, a retirada do intestino para fazer a ostomia, mesmo que temporária. Então, nesse período, a gente estava assim, a gente teve um longo
um longo tempo para aceitar o diagnóstico, por mais difícil que ele fosse. Então, estava sempre assim, planejando. Agora eu vou fazer faculdade, agora eu quero ser mãe, agora eu quero ser isso, agora eu quero fazer aquilo. A gente teve esse tempo. Eu não sei se foi adequado esse tempo para nós reagirmos como a gente reagiu. Hoje, vários médicos que eu já passei, vários que eu ainda passo, eles falam, Bruna, não devia ter mexido na PAF. Porque depois ele ocasionou muitos outros tumores. E hoje eles falam, não, a gente já tem pesquisas pautadas de que a PAF, quanto mais você mexe, Mais pior aparece. mais vai aparecer. Que foi o meu caso. Da minha irmã, não. Do meu pai foi também. Mexeu na PAF, começou outros tipos de tumores. Então, ao passo que você previne o câncer intestinal, o câncer de reto, seja ali a localização dos pólipos, e se torna um ostomizado, ainda assim você vai lidar com o possível aparecimento aí de vários outros tumores. E essa parte acontece tudo muito rápido. Então, não existe um tempo para você pensar, reagir, digerir. Você vai meio que assim, fazendo tudo no automático. Foram 2 períodos bem diferentes, sabe? Entre eu descobrir, eu aceitar, eu pesquisar, porque fui muito curiosa. Acho que todo mundo... isso tem tal coisa. Vou lá no Google. Vou dar um Google naquilo. E o tempo também de falar assim, não, pera, então agora eu preciso de cirurgia, agora eu preciso de ostomia. Então, a partir da ostomia, foi tudo uma loucura e 0 informações. Foi, assim, um período que eu saí do hospital, depois que eu fiz a bolsa. Lógico, as enfermeiras, a físio, foram até mim. Veio psicóloga. Veio a equipe toda, Veio né? toda Conversar uma com equipe. você. Veio equipe de psicólogos para os meus pais. Porque os meus pais, o meu pai já tinha feito a bolsa uma vez e a dele foi revertida, né? Então, assim, ele já sabia, mas ele tinha... Eu acredito que ele tinha, assim, um pouco de receio de ser igual a que era dele. Sendo que a medicina, ela vai avançando. Então, a gente tem certo conforto. Sim. Então, ele mesmo que já teve bolsa, ele tinha um tabu de como eu ia reagir e de como as coisas iam ser a partir dali. Então, eu comecei assim, falei, pera, se eu dei um Google na doença, posso fazer isso com ostomia. Isso. E aí acabei encontrando, graças a Deus, influenciadoras assim que eu falo, são muito corajosas de falar assim, não, eu vou expor. E hoje eu exponho até vídeo de como é a troca e tal, para o pessoal aprender. Foi o caso da Tatiane Lacerda, que eu sigo no Insta, a Lorena Eltz. A Lorena Eltz chegou aí pra Globo, foi pra SBT, ficou famosíssima pela coragem dela de expor o que era doença de Crohn. E que coragem, né? E que coragem. E foi uma pessoa, assim, que eu cheguei a conversar com ela no começo da ostomia. E ela foi muito humilde, muito tranquila, assim, de responder. Ela falou, cara, eu tô lotada de mensagem. Ela falou, mas quando eu consigo, eu vou respondendo, pessoal, porque a maioria das mensagens é de gente falando assim, meu pai virou ostomizado, minha mãe virou ostomizada, eu sou ostomizada e eu não consigo saber como trocar, que é o básico. Eu não sei qual que é o direito de um ostomizado, onde eu vou pegar uma bolsa. O pessoal não sabe, falta informação. E não é nem erro assim das enfermeiras, erro da equipe médica. É porque, minha opinião, acho que o pessoal deveria, tipo assim, colocar mais apostos estomaterapeutas, psicólogos voltados para a área oncológica, voltados assim, olha, agora você é deficiente, é uma deficiência, mas você tem todo um amparo, você tem pessoas que estão interessadas no seu bem-estar. Acho que falta muito disso. E aí acaba meio que sobrando para nós mesmos, os ostomizados, passarmos à frente para os outros. Pesquisar e ir atrás, né? Sim. E acaba que a falta de informações, né? Aqui em Piracicaba eu quase nem escuto falar, né? Em questão, eu sempre estou aí, né? Nos programas, né? Nos direitos de inclusão. Então, essa falta de informação
a gente acaba vendo muito, né? E até mesmo a inclusão, né? Como é para você, Bruna, né, ostomizada, sair de casa? Quais as maiores dificuldades que você vê nos ambientes, né, na cidade? Você é de Rio das Pedras, mas em questão de cidade um pouco maior, Piracicaba. Você vê algum benefício para paciente ostomizado? Ou você vê que falta um banheiro acessível, né, Sim. adequado para aquele paciente ostomizado, para ter todo o cuidado ali, né, a higiene? Sim, nós temos inúmeros direitos e um deles é que todo lugar público tenha um banheiro adequado. Inclusive, esse banheiro adequado, por lei, ele tem toda uma parte, tipo, como que eu posso falar? De engenharia mesmo. Então, ó, tem que ser na altura tal, porque é mais tamanho padrão para a altura de uma ostomia. Vai facilitar na hora, se precisar trocar uma bolsa fora de casa. Eu juro, eu acho que eu vi no C1 e no Secan, né? Porque tem Isso. bastante, né? São hospitais referência aqui em Piracicaba. Shopping Piracicaba, se eu não me engano, tem um só. Muito bem cuidado e atende todas as demandas, né? De um paciente ostomizado. Mas eu nunca mais vi em nenhum lugar. Eu faz 8 anos que eu sou ostomizada, vai fazer 8 anos agora. E, sinceramente, a maior dificuldade hoje que eu encontro para sair, que eu não fiz até agora, é tipo, eu vou num show, vai ter um show ali no Engenho. Poxa, ali vai ter um banheiro químico. Isso. Nada adequado pra gente, né? Apertado, enfim. Não tem como. Dependendo da localização da loja que você tá no shopping. É longe demais o banheiro. E bolsa, dependendo do tipo de bolsa, o meu caso é a Ilho, Aí, ela funciona muito rápido. Então, qualquer coisa que eu beba, qualquer coisa que eu coma, em 37 segundos a minha bolsa enche. Então, não dá tempo de eu falar assim, não, eu vou comer em X lugar e correr pro banheiro que tá em X lugar. Então, hoje a gente vai pegando macete, né? Eu chego no lugar, falo, pera, tô no restaurante tal, então onde é o banheiro? Já pergunto de repente para quem tá ali, né? Já fico meio de olho, porque se eu precisar correr, eu sei para onde eu vou. Fora isso, eu vejo assim, a única dificuldade que eu tenho é, por exemplo, de aprender aquilo que eu como e me faz mal, que eu corro o Isso. risco de encher a bolsa mais rápido. Então, assim, e infelizmente isso é com o tempo. Então, às vezes eu não comi alguma coisa ainda que vai me fazer mal, e aí eu tento comer fora de casa. Então eu sempre faço o teste em casa. Eu vou comer, por exemplo, laranja, que me faz muito mal, fibra. laranja. Ela vai movimentar mais a bolsa. Tá, então eu já sei que se eu tomar suco fora de casa de laranja, um exemplo, eu vou passar mal. E eu não vou ter para onde correr, né? Eu vou ter que levar uma bolsa, vou ter que levar uma troca de roupa, vou ter que estar assim, sempre a postos. Essa acho que foi a minha maior dificuldade. E assim, o jeito que as pessoas olham para a ostomia. Porque mesmo que ela seja invisível, coloca uma roupa, dependendo da roupa você nem nota. É Isso. assim, se encher você vai ver. A dificuldade que as pessoas têm de aceitar e de compreender que existe a deficiência invisível. Isso. Quantas vezes? Fila de mercado, passar em banco, né? Eu tenho bolsa de ostomia, tenho catéter. E o pessoal fala assim, mas aqui é fila para deficiente. Aí você bater o pé e você falar assim, super educadamente, respirando fundo. Sim, eu sei, mas eu sou deficiente. Mas eu não tô vendo. A maioria acha que precisa ser visível, né, a Visível. deficiência. E não é, né? Tem muitos que é invisível a deficiência ali, né? Sim. Então acaba dificultando mais. E a questão do preconceito, né? Do olhar discriminativo, né? Eu vejo muitas vezes nos meus pacientes, eu vou passear no shopping, uma criança, né? Tracostomizada, as pessoas passam, falam, ai, que dó, né? Tadinha, né? Aquele olhar, aquela palavra dói também em nós, né? Então, a gente precisa se conscientizar mais, levar histórias como essa
para mais pessoas, né? Por isso que eu trago muito aqui no meu programa famílias atípicas, né? Pacientes que vivenciam diagnósticos raros, doenças raras, né? E para você, como que é? Ser ostomizada, usar uma roupa de. Eu vi que você é esportista aí, né? Sim. Usar uma roupa de academia, um top, um biquíni. Como é para você isso? O biquíni, eu confesso que ainda é uma barreira que, tipo assim, eu tô tentando canalizar dentro de mim e digerir que a bolsa ela é normal, que tá todo mundo suscetível a ter, Isso. né? Não importa a idade. Eu já vi neném ostomizado, adolescente ostomizado. Eu era professora, eu já tive aluna minha que me procurou tempos depois que eu dei aula. Falou assim: Ô dona, tô te procurando porque fulano falou que você é ostomizada. Olha, acabei de descobrir doença de Crohn, tive que pôr a bolsa. Eu escondi 3 meses que eu consegui esconder por 3 meses dos meus colegas que eu tinha bolsinha, porque tava com medo de como o pessoal ia aceitar, sabe? Aí cheguei, conversei, expliquei, falei, olha, é normal. Falei, se você com 16 anos tá colocando uma bolsa, se eu coloquei tão nova, com 20 e poucos anos, eu falei, o quanto que não é normal? É a mesma coisa de uma pessoa de 60 anos. Eu falo que a bolsa, ela foi um processo assim de redescobrimento, porque no início eu falava que eu tinha que usar roupa larga. Eu sempre fui muito magrinha. Só ganhei peso durante a gestação. E depois da gestação também foi aquele procedimento de perda de peso. Mas como eu logo fiz a cirurgia da colectomia, eu cheguei a emagrecer mais de 40 quilos. Então, assim, voltei pro meu magra normal de sempre, mas sempre assim, agora eu tô com a bolsinha, eu tenho que usar roupa larga. Porque a hora que encher, eu não quero que as pessoas vejam. Se ela encher, vai ficar desconfortável, a pessoa vai se sentir desconfortável. Depois de um tempo, eu falei, mas... E levei isso pro meu Instagram. Eu tinha uma conta maior, eu tava com umas 5.000 pessoas nessa conta, a maioria ostomizada do Brasil inteiro. E assim, grande parte das pessoas que conhecem os meus pais, né? Que é a família mais antiga de Rio das Pedras. E começou a realmente se importar em entender o que era a ostomia. Começou a seguir e eu postava muito, explicando o que era. Eu falei, gente, mas até certo ponto, como que importa? Ou como a pessoa vai se sentir confortável pelo que eu sou? Que, querendo ou não, a bolsa, ela salvou minha vida. Se não fosse isso, eu não estaria viva. Eu falei, se os meus pais estão passando pelo processo de aceitação, para mim basta, porque eles é que ajudam a cuidar, eles que estão passando a dificuldade de compreender que a filha deles está passando por uma deficiência, a filha deles que nasceu perfeita, né? Falei, mas o que me interessa se o outro vai se sentir confortável? Isso. Eu falei, se o outro é suscetível a isso, então isso é uma coisa normal. Não deveria ser visto como o famoso coitadinha. Ai, coitadinha. Isso. Tão nova, tão né? nova. Cheguei a ter uma amiga que, quando me viu, foi uma cirurgia que eu fiz, deu muito errado. Fiquei 180 dias com a barriga aberta, deu infecção generalizada, que foi a cirurgia que eu tive que colocar a bolsa permanente, né, de maneira permanente. E ela brincou, ela falou assim, ai, que inveja de você. Eu falei, inveja? Ai, porque você tá meio de férias, né? A única coisa, que pena, você colocou a bolsa, acabou com a vida. Meu Deus. E aí eu comecei a abrir meus olhos para justamente isso. Eu falei, mas pera lá, a bolsa salva minha vida, o outro não tem que se sentir confortável pelo fato de eu usar ou não usar. E comecei a pensar assim, poxa, como será que deve ser correr, caminhar, fazer uma academia? Falei, antes eu não fazia nada disso, eu era totalmente sedentária. Eu falei, mas como que não deve ser fazer isso? Ir fazer o balé, ir fazer uma yoga. Claro que existem coisas, por exemplo, a yoga, que é um pouquinho desconfortável você fazer, dependendo da posição. Mas eu comecei a ver que era tudo normal.
eu não sentia a bolsa mais como dificuldade. E a partir do momento que eu não sentia a bolsa mais como dificuldade, eu comecei a enxergar que eu podia usar roupas normais, né? Que habitualmente usaria. Uma calça jeans mais justa, uma legging. Já teve vez de, tipo assim, hoje pra mim é normal, mas lá atrás, de eu colocar um shorts, um top e falar, vou correr com a bolsinha de fora. Quero ver a reação das pessoas na rua. E pro meu espanto, ninguém ligou. E aí veio, assim, uma coisa que eu trabalho muito com a minha psico recolha-se sua insignificância. Isso. Você só está existindo. Os outros também. Aquilo que você é e aquilo que você faz não deve caber em conforto ao outro, deve caber em conforto a você. Como que você se olha no espelho, você se olha no espelho e você gosta daquilo que você vê, se você gosta daquilo que você se tornou. Hoje eu falo que a ostomia foi uma coisa assim que aconteceu e me ensinou a me olhar no espelho e falar assim, eu gosto do que eu vejo, porque hoje eu consigo conversar sobre a ostomia, consigo conversar sobre câncer, sobre qualquer coisa e contar minha história em detalhes, às vezes, para quem precisa. Conheci pessoas incríveis, perdi pessoas incríveis nesse caminho, justamente pessoas que vinham me perguntar sobre a roupa, sobre eu comer na mesa com mais alguém. Isso. Ai, como é enquanto você está numa mesa jantando com outras pessoas e de repente a sua bolsa está enchendo? Falar, é normal, eu estou existindo ali. Sim. Então, esse existir enquanto ostomizada, eu falo que me deu a chance de me tornar menos fútil. Uma pessoa que olha menos, cada vez menos, para o próprio umbigo, que aceita que eu só estou existindo e que está tudo bem, e que o fato de eu existir e passar por algo não vai me definir. Eu passei por isso, ele me define como pessoa? Não. Ele deixou sequelas. Isso. Essas sequelas, elas me ajudam a crescer para que eu possa passar para o outro. Se o outro vai acolher isso e enxergar da mesma forma, eu espero que sim, mas cabe a ele. Isso, já não cabe mais a mim. Se ele continua enxergando a ostomia como um estado de ai, que dó, ai, coitada, ai, tadinha de mim, porque eu passei por isso, o lugar de vitimismo, ele deixa de se enxergar enquanto um ser humano capaz de superar as coisas. Uau, hein? Que história, hein, Bruna? E assim, ela trazendo isso, né, essas informações, igual você falou, né, de ensinar. Porque muitas pessoas, elas têm medo de perguntar a outras, né, pela questão do jeito que a outra vai explicar também, o medo, a insegurança. E você trazendo todas as informações do que você passou, né, o que você passa, né, que você precisou de ajuda nos momentos que você mais ali estava com as portas fechadas, para quem eu vou, para quem eu pergunto, né? Isso é muito bom, você ter pessoas assim. E as pessoas que acompanham aqui no podcast, né? Depois você vai deixar seu Instagram, né? Tenho bastante pessoas oncológicas, pacientes também que têm muitas dúvidas. E a Bruna depois vai deixar também no nosso aqui podcast para poder divulgar mesmo, né? Através da sua história, superação, a sua fé. E o que significa fé para você, Bruna? É uma pergunta complexa, porque enquanto eu cresci no meio evangélico, né? A gente cresce acreditando que a fé é a gente ir para a igreja, né? Eu vou para a igreja, eu vou ouvir uma palavra, eu vou sair dali alimentado dali. Isso é ótimo. É ótimo e faz parte do como constituir a sua fé, né? Mas acho que em todo tempo que eu passei, eu tive que pensar assim, realmente eu tenho fé? Porque eu não vou mentir. Eu tive momentos assim, péssimos. Mas assim, fundo do poço mesmo. Tanto eu quanto os meus pais. Já teve vez a minha mãe sair de consultório chorando, de médico falar assim, viu, você vai morrer de câncer. Falar desse jeito, tá? E minha mãe, assim, só dá uma lufada de ar e começa a chorar porque ela estava ouvindo falar da filha dela. Hoje, como mãe, eu entendo, sabe?
Já teve um momento também que minha mãe fala assim, essa cirurgia mesmo de 2020 que deu errado, que o médico, bem dizer, falou, ó, tô mandando pra casa pra morrer. Eu acordei, depois de vários dias, assim, meio mais pra lá do que pra cá, que a gente fica, né? A minha mãe tava falando como que ela ia contar pro meu filho que eu tinha morrido. Olha. Já teve episódio de, tipo assim, meu filho não querer voltar pra casa porque ele falou assim, né, querer ficar nos avós e tal. Não porque a minha mãe morreu, não tem por que eu voltar pra casa. Uma criança de menos, na época o Guto tava com 6, 7 anos. E ele tem muita consciência, porque criança não adianta você esconder, né? E o Augusto é muito inteligente, então ele sempre foi muito consciente da bolsa. Sempre Como foi expliquei. contar pra ele no momento que você era ostomizado, o que era a bolsa? Como foi? Eu fui ostomizada, tá? Ele era bebezinho. Era questão assim, não tinha nenhum ano. Aham. Então ele cresceu me vendo com a bolsa. Ele viu o momento que eu fiz a reversão. Então na cabeça dele eu nunca mais ia colocar a bolsa. Eu coloquei a bolsa definitiva de surpresa. Eu fui no começo da pandemia, dia 10 de março. Parei de sentir as pernas no trabalho. Minha mãe nem dirige em Piracicaba, me levou correndo para a Unimed. Cheguei lá, o médico, e aí, você acredita em Deus? Eu falei, acredito. Falou, então vamos orar um Pai Nosso, porque eu não sei o que fazer. Tá com um tumor, aí invadiu os nervos das pernas e tal. Pra mim, você não volta a andar. Se você quiser se despedir da sua família, tá aí fora, seus pais, é por vídeo. Entrei em pânico, falei, meu Deus, agora vai, né? Falei, depois de tantas que eu passei, agora vai, não é possível. Por fim, a gente tirou um super tumor. Esse tumor, ele chegou aí para estudo. Deu 8 quilos e pouco de tumor. Nossa, Bruno. Foi pesado. E aí, a hora que eu voltei da anestesia, eu vi a bolsinha, eu falava para as enfermeiras, não, mas... Falei, o fulano errou a cirurgia. Não era para pôr a bolsa. Ele esperou o pós-expediente dele para me explicar que a bolsa era definitiva e que não havia mais o que fazer. Falou, olha, eu tive que tirar porque se perdeu, deu aí mais de 66% dos órgãos perdidos, né? Falou, tava tudo esmagado. Ele falou, tive que tirar a sua bolsa de reversão e o outro intestino. Eu falei, então não teve como. A partir desse momento e de quando eu fui para casa, etc e tal, eu já comecei a meio que incumbir assim na mente do Augusto que a deficiência era uma coisa normal. Depois da cirurgia, eu fui fazer a químio e aí fiquei careca. Para ele foi assim um golpe que ele falou assim: "Mãe, mas o que é isso? Primeiro a bolsa, depois a careca". Falei: "Ah, a mamãe tá tomando uns remédios muito fortes e esses remédios derrubam o cabelo". Só que os amiguinhos dele da escola não entendiam. E de todo o meu processo, a única coisa que eu priorizava era buscar ele na escola, levar para a escola e buscar da escola. Que eu falo assim, que era o nosso momento, que ele contava o dia dele e tal. Então, eu tinha que estar bem para aquele momento. Só que, nesse momento, os amiguinhos dele perguntavam. Os pais viam e ficavam assim, meio sem graças, porque o filho perguntando... Isso. Sendo que o meu filho eu levava com tanta naturalidade, né? É parte do convívio dele. E aí o Guto falava, ela tava com uma bolinha verde, um bichinho verde na barriga. Ele inventou uma cor igual. E ela tomou muito remédio e o remédio caiu o cabelo. Aí perguntavam da bolsinha. Ah, mas e a bolsinha? Ah, é normal da minha mãe. A bolsinha salvou a vida da minha mãe. Olha. Tipo assim, o que eu falei pra ele ficou... A partir disso, a escola dele teve uma sensibilidade tão grande, porque eles fizeram um projeto trabalhando os tipos de deficiência com as crianças do maternal. Então, eu falei, nossa... Que incrível. Assim, foi, assim, tocante, sabe? Trabalharam sobre a cadeira de rodas, por que algumas pessoas usam. Uau. Trabalharam sobre deficiência auditiva, sobre a deficiência visual... Todos assim, a maioria dos tipos mais assim comuns, entre aspas, né, de deficiência foi trabalhado com as crianças daquele maternal. Então eu falo assim, eu não sei até que ponto foi influência do Augusto, de tanto que ele falava que era uma coisa normal. É normal.
E aí eles começaram outros projetos também, todos relacionados assim, que cada pessoa é diferente, era o lema. Foi um semestre trabalhando sobre as diferenças das pessoas. E isso é muito bom, né, em escola, né? Desde pequeno, para eles aprenderem a incluir, né? Que nem as minhas crianças, algumas delas vai na escola, né? Algumas não, mas a incluir essa deficiência diante de outros alunos, para os alunos aprenderem. Os professores, às vezes eu dou treinamento, dou palestra nas escolas, para trazer essa inclusão mesmo, né? Ah, por que uma paciente respira por um aparelho e está aqui em sala de aula, né? Então a gente tem que trazer essa inclusão no ambiente escolar. E isso foi muito bom para a escola, né? Para os amigos, provavelmente seu filho, né, incentivou muito ali, para outros amiguinhos também saberem o que é uma deficiência, né? A partir do momento que às vezes vê uma criança numa cadeira de roda, né, saber o que falar, porque às vezes tem pais que não orienta, né, em casa, o jeito que vai tratar, porque eu já vi muitas coisas que dói em nós, né? Em alunos citarem, mas meu pai falou que você é deficiente, que você é anormal, que você não é igual a nós, né? Então são coisas que a gente precisa levar no ambiente escolar e falta muito isso também. E essa inclusão da escola dele foi muito importante, né? Para levar para os amiguinhos, né? E provavelmente o incentivo maior foi dele ali, né? Eu falo assim, é tão diferente você ver uma criança que já leva como algo normal e Isso. possível para qualquer outra pessoa desde criança. Você vê um adulto mais consciente, com aquele feeling, aquela empatia que você não vê para outras crianças, você não vê para outros adultos. Hoje eu falo que o Guto, ele é uma criança que ele compreende tão bem o lado da bolsa, ele compreende tão bem que existem outros tipos de deficiência, que ele passou a ter muito mais empatia, até mesmo com o idoso. Não que a gente, né, não tenha ensinado, mas eu falo assim, é uma coisa dele. Isso. Muitas vezes, o idoso tá ali com um porretinho, tá com uma Isso. cadeira de rodas. Ele já fala, pera, tem alguma coisa tá errada, às vezes precisa de alguma ajuda, então ele se oferece. Bonitinho. Já aconteceu dele ir no Secan comigo, ele ficar parado do lado das senhas, né? Eu falei, Guto, venha sentar. Não, mãe, foi já quando ele aprendeu a ler. Não, mãe, vai que alguém precise, Bonitinho. não vai enxergar ou não vai ouvir a senha. Eu vou ficar aqui para ajudar o guardinha a entregar a senha para os senhorzinhos. Então, assim, esse feeling, eu acho que ou você ensina ou a criança não vai ter. Sim. E o feeling, essa coisa de ter empatia, de ter compaixão, de ter também esse sentimento de utilidade. Tipo, pera lá, eu podia estar correndo, fazendo minhas coisas, mas eu preciso parar e ajudar o fulano. Eu acho que isso só se ensina quando você também tem alguém em casa, às vezes, alguém próximo, um amigo, que você vê que a pessoa tem alguma dificuldade. Então, parte muito mais do que a gente é para poder ensinar, do que o que a gente só vê por aí, sabe? Acho que foi uma dos principais acontecimentos que forjaram o caráter do Augusto em questão de ter simpatia e esse cuidado com o outro, sabe? E o exemplo, né, que nem vocês orientar, sempre conversar com ele, né, você, seus pais. Isso faz toda a diferença, né? Mostrar sobre a inclusão, sobre que não é a questão de ser diferente, é ter uma deficiência, mas tem o direito das mesmas coisas, As mesmas oportunidades. mesmas coisas de um paciente deficiente ou que não tenha deficiência, né? A inclusão totalmente. Hoje você namora, né? Me conta um pouquinho como foi para você no relacionamento. Você chegar nele, ele já te conhecia, a questão, já sabia que você era ostomizado, você precisou chegar nele e falar. Como foi? Conta para nós.
Na verdade, a nossa história é um pouco curiosa. Ele tá aqui, hein, gente? Só escutando nos bastidores aqui, hein? Nossa história é um pouco curiosa porque a gente se conhecia de criança. Ah, que Então, o bacana. Caio é um pouco mais novo que eu. Ele tinha uns 8 anos, né? Na época, tava moça e tal. A gente se conheceu nessa época, de lugares assim do mesmo convívio. Nunca passou pela cabeça que ia dar em alguma coisa, né? Então, eu fui casada, eu me divorciei, tive outros relacionamentos. Em todos esses outros relacionamentos, eu tinha muito receio do como a pessoa ia me ver. Isso. Não foi diferente com o Caio, mas foi mais fácil de eu chegar e abrir a minha história, né? Isso. Falar assim, olha, você conhece minha história, sabe pelo que eu passei, sabe que o meu corpo, ele é diferente, né? Em todas as vezes que eu me relacionei com alguém, eu tinha, assim, aquele cerne de... Nossa, o que a pessoa vai achar das minhas cicatrizes? Poxa, um corpo que já foi aberto 23 vezes. Então, fica a cicatriz, fica a pele. Não tirar as cicatrizes foi uma opção minha. Foi me oferecida a opção de tirar a cicatriz e, apesar do risco, eu falei que eu não queria devido... Eu falei assim, eu vou esquecer as coisas que eu passei. Aí eu comecei a perder um pouco disso com o Caio, porque eu falo assim, as minhas cicatrizes, elas existem, elas lembram quem eu sou, elas lembram que eu estive, aonde eu estive e que não era para estar aqui. Milagre. Se a pessoa gosta de mim, a pessoa vai gostar da minha história, a pessoa vai respeitar a minha história. E a pessoa vai ver a ostomia como uma coisa plenamente normal. É parte de mim. Isso. Não existiria uma Bruna sem ostomia. Se fosse a reversão e eu passei 1 ano e 3 meses com a reversão, o período da reversão foi muito mais difícil para mim, em termos de costumes alimentares, de exercícios, dificuldades, né? E também essa coisa de você ter que ir ao banheiro toda hora. Isso. Então, assim, acredito que o Caio me ama, mas o Caio ama a minha história. Sim. Se orgulha da minha história, se orgulha de, tipo assim, apesar dos pesares, das partes ruins, ela é deficiente, mas ela está aqui, ela está bem e lida bem com a deficiência. Acho que é muito mais sobre o linkar, o se dar bem com a deficiência e você passa a ver o seu corpo de uma forma adorável. Não é porque ele não é um corpo padrão que ele não vai ser Isso. bom. Muito pelo contrário. A gente poderia entrar num debate imenso sobre o que é bonito, Isso. mas cada um tem a sua beleza. Sempre acreditei nisso. E acho que isso acabou se acentuando, sabe? Dentro do relacionamento, acabou se acentuando. Você passa a ver que a vida sexual é uma vida normal. Isso. Não Bruna. existe, ai, porque eu sou... Já recebi muita pergunta, assim, de mulherada que falou, viu, desculpa perguntar, mas a vida sexual como é? Eu falei, é normal. Isso. É normal. Como que você se sente confortável? Né? É assim, é assado. Ah, me sinto confortável assim. Então, a sua vida é normal. Mas isso é uma dúvida que pega, eu acredito, muito mais para homem do que para mulher. Isso. Porque a mulher, ela sempre dá um jeito de se reinventar. Existem homens ostomizados que também já vieram fazer esse tipo de pergunta, lógico, no maior respeito, mas porque a pessoa estava se sentindo insegura com o próprio corpo. E aí você tem que ter um jeito de driblar para falar, né? Falar, olha, é tudo normal. Como que você quer que seja a sua vida, né, amorosa? Ah, eu quero que seja com respeito. Então começa a respeitar o seu corpo. Como que é seu corpo? Começa a se admirar, Bruna. sabe? Acho que é a principal premissa para que você comece a se sentir bem ao ponto de você se relacionar com alguém. E a questão, né, igual você falou, você estar bem com si mesmo, né? Porque você, que nem você chegou nele, ele já sabia? Já, Você era ostomizado? já sabia. Já sabia. Então foi um pouquinho mais tranquilo, Mais né? tranquila a questão. Porque às vezes você vai ter um relacionamento, às vezes não sabe, né, que é ostomizado. Então você tem que sentar, vai contar sua história. Então, sabendo um pouquinho, né, Caio?
Então, tem que amar do jeito que ela é, né? Não é porque ela tá ostomizada, né? Ela usa uma bolsinha que isso vai mudar, né? Então eu falo que você amar a pessoa pelo jeito que ela é, né? Faz toda a diferença, né? E fala um pouquinho para mim, qual o momento desses anos seu, né? Mais difícil para você? Eu poderia falar que é químio, mas não foi. Por, por mais incrível assim que pareça, porque a gente fala químio, as pessoas já saem, ai meu Deus, é porque é um ponto crítico, né? Não. Pra mim foi 2020 a cirurgia que deu errado. Foi uma cirurgia assim que ela deu tão errado, mas ela deu tão errado que eu saí da mesa de cirurgia já já saí com uma previsão assim totalmente torta de que ia sobreviver. Consegui os primeiros dias, tomei ferro, tomei vitamina, transfusão de sangue, o que você imaginar. Passei nesses primeiros dias, mas eu cheguei em casa, deu 19 dias que eu tava em casa, tava com dreno, tava com a bolsinha, então assim, o corpo ainda tava pesado. Foi uma cirurgia de peito aberto, então uma cicatriz enorme. Estourou todos os pontos. Nossa. Todos os pontos. Eu cheguei aí no meu médico fazer o retorno e ele falou assim: Nossa, imaginei que você ia estar bem melhor. Ele falou: Desculpa pelo que eu tô falando porque eu tenho intimidade com você para falar, né, como médico. Eu falou: Mas eu achei que você ia estar bem melhor. Ele falou: Cara, o que eu vou fazer agora? Ele começou a pesquisar. Na época, se usava hiperbárica para pacientes com diabetes. E aí ele chegou e falou assim: Bru, tem uma clínica aqui em Piracicaba, é muito boa e tal, é da minha confiança. Você quer tentar? A hiperbárica, isso, isso, isso e isso. Vamos pedindo de 10 em 10 dias. A cada 6 dias a gente manipula a ferida pra gente ver. Eu tava num ponto, tá, em que eu não queria visita porque eu fedia pus. Infecção. Além da infecção, né, o feder pus, a barriga estava aberta de um jeito que eu via tudo por dentro. A cada 6 dias eles me tiravam da hiperbárica para mexer na ferida, tirar foto. São fotos que eu tenho até hoje. Tenho uma pasta enorme de coisa, né, em casa. Mas são fotos assim que hoje eu ainda não tenho coragem de parar para ver. Porque eu falo que eu não me reconheço da forma como eu estava naquelas fotos. Isso porque eu não sou uma pessoa assim que tem medo de ver, já arrisquei fazer biomedicina, então não tenho aquele nojo, aquele medo de, eu não consigo ver sangue. Não, eu consigo. Mas de todas as fotos assim que tiraram de tumores e de coisas que foram tirando e achando em mim, aquelas fotos são assim, as mais tocantes. Foi um período que a comida era regulada, a roupa que eu usava tinha que ser a da clínica, toda esterilizada e tudo mais. Dormir era só sentada numa poltrona do papai. Quantas noites minha mãe não dormir, minha mãe ficar com medo de eu fazer algum movimento brusco que nem era tão brusco. Minha mãe e meu pai dormir na poltrona comigo sentado. Olha. Sabe? Quanto regular a água. E quem é ostomizado geralmente tem muita sede. Então, assim, eu bebo 10, 20 litros de água no dia brincando. Então, quanto regular a água. Eu lembro que eu comecei a passar da dieta líquida para pastosa. E minha mãe fazia purezinho de batata sem muito tempero. Suco integral de uva, que era o que estava fazendo bem na época. E franguinho desfiado. Tem uma foto até hoje que minha mãe tirou. Ela publicou no Face dela lá, primeira refeição da Bruna. Tipo assim, em tom de comemoração. E o pessoal via e falava assim, nossa, mas por que tá comemorando? Tá comendo purê? Então, assim, o pessoal não entendia. E as poucas pessoas que entendiam olhavam e falavam, poxa, passou. E é coisa que eu ouço até hoje. Nossa, eu achei que você não ia passar desse ano. Nossa. O quanto ouvi isso. De verdade. O quanto ouvi isso. Então, 2020, essa cirurgia foi crítica demais para mim. Ano passado também teve um momento muito delicado. A Elaine acompanhou. Foi em setembro para outubro, comecinho de outubro. Eu tive várias paradas cardíacas.
todas decorrentes do uso de morfina, porque eu já estava na morfina, já fazia uns 5 anos. A minha médica, a doutora Mari, fantástica, um anjo para mim na Terra. A Mari me chamou 10 dias depois que eu estava me recuperando, que tinha saído do hospital e tal. Ela falou assim, senta aqui, dona Bruna, que eu vou falar como tua amiga e não como médica. Ela falou, cara, eu não sei até agora como você passou. Ela falou, você tá em estado de choque. Eu falei, eu tô. Eu fiquei uns dias catatônica, que parecia que eu tinha parado no tempo. Eu falei assim, não acredito que passou. Falei, agora, quais outras mudanças vêm? Bate esse sentimento, de vez em quando ainda bate. A gente é humano, embora a gente encare bem, não estamos inaptos a deixar de, né? Ah, não, isso não vai acontecer. Vai acontecer. E foi um momento, assim, que foi difícil. Foi um momento que eu tive que aceitar a terapia. Isso. Aí que eu comecei a terapia. Depois de todos esses anos, é a primeira vez que eu comecei a terapia. Você não aceitava Eu não aceitava passar por psicólogo? Não. Você faz o acompanhamento hoje, até hoje? Hoje eu faço acompanhamento com uma psicóloga oncológica. Ótimo. Faço acompanhamento também com um psiquiatra. Decorrente dessa vez, do ano passado. Questão de insônia, questão de, assim, de ter mais aceitação. Eu falei, pera, e eu sou uma pessoa muito agitada, muito nervosa, ansiosa, sou aquela pessoa assim, ai, tem que fazer, vamos fazer. Então, eu comecei a tratar isso também com a psiquiatra, mas isso foram coisas, assim, que eu tive que aceitar depois de momentos muito difíceis. Depois de momentos muito difíceis, eu falei, pera, então eu tenho que diminuir meu ritmo, eu tenho que entender que agora eu tenho essa questão da aposentadoria. Isso. Foi, acho que, uma das piores coisas dentro da doença para mim. Eu falei, eu tenho que compreender que eu tenho que viver, porque eu sou mãe. Eu tenho alguém para criar. Eu falei, eu quero ver meu filho se formar, eu quero ver meu filho se casar, quero ver meus netos. Eu falei, para isso eu preciso me cuidar. Para isso eu preciso estar bem. O que eu vou fazer para estar bem? Então, todas as minhas decisões foram decorrentes de momentos muito difíceis. Então, é uma coisa assim, foi difícil? Foi. Mas eu uso muito essa frase, que eu falo assim, tudo passa. Tem uma tatuagem que tudo passa. Eu uso muito disso, que eu falo assim, cara, hoje se eu olhar para trás e se eu não tivesse a bolsa e as cicatrizes, provavelmente eu ia esquecer. Provavelmente eu não ia nem lembrar, assim, detalhes, tipo, a primeira vez que eu comi, a primeira vez que eu bebi água, a primeira vez que eu consegui entrar no banho. Que luta foi as minhas físios da Unimed. Gente, só elas para me aguentar. Fisioterapeuta, hein, gente? Gente, eu não aguentava. Foram as meninas que falaram, calma, você só tá com medo de se mexer. Tava com a bombinha de morfina, de infusão e tal. Elas, calma, que você só tá com medo de se mexer. Vamos levantar. Berrei de dor, mas foram as físios que me acompanharam no banho. Que bom. Então, tipo assim, esses momentos difíceis, eles me fizeram todos voltar para um olhar assim. Tudo vai passar. O que eu vou restar desse momento? Vou restar as decisões que eu tive. Então, assim, 2020 acho que foi o pontapé. A químio, perto disso, eu tive muito apoio dos meus tios. Tive muito apoio de pessoas fantásticas. A Elaine me acompanhou esse período. Meus pais nunca acompanharam assim. Eles não conseguiram. Eu vou entrar numa sala de químio junto. Não. Mas, assim, a questão de, pera lá. Na época eu morava sozinha. Pera lá, agora você não está em condição de ficar sozinha. Então, volta para casa do papai e da mamãe. E aqui você está cuidada. O que precisar aqui a gente vai fazer. Nós vamos fazer. Nós vamos te ajudar a cuidar do Augusto. Tinha esse lado também, essa preocupação de, tipo assim, sair da químio e não passar mal porque eu não queria que ele visse. Isso. Então, tinham esses pormenores que foram ruins, mas foram pormenores, assim, que você acaba se ajustando, você acaba aprendendo, levando uma lição disso, sabe? Muito bom, Bru. Que história de superação, de fé, resiliência, persistência, né? Milagre. Que eu vejo em você, vejo muito milagre na sua vida, viu? E você falar hoje, né, diante que você passou por muito, né? Você fala hoje com calma, com orgulho do que você passou e trazer para as pessoas, né? Você sofreu, né, a receber o diagnóstico, mas
eu falo que o diagnóstico levantou você, porque você passou por quantas coisas, né? Igual você falou agora, milagres, né? A gente que vivencia milagres todos os dias, eu também, através da minha profissão, é a presença de Deus a todo momento, né? A fé, a persistência, lutar, acreditar que você vai melhorar. Porque se você tiver aquele pensamento, não quero, eu vou me entregar, você adoece de uma forma inexplicável, né? Um dos meus médicos, ele é espírita. E aí ele comentou comigo, ele falou assim, Bruna, existe uma coisa que a gente não pode falar para todo paciente, né? A gente fala para quem dá aquela abertura. Ele falou, mas eu já tive paciente que tinha um tumorzinho, quase nada, e que nem era assim, é grave, num lugar grave e tal. E a pessoa saiu daqui falando que ia morrer, e deu uma semana a pessoa morreu. Falou, bem como eu tenho um paciente terminal que entrou aqui, conheço uma, inclusive a dona Alice, que entrou aqui e falou, não é isso que vai me matar, e tá vivo faz 30 anos. E tá tudo bem pra pessoa, a pessoa vive normalmente. A dona Alice, inclusive, o dela é numa parte do cérebro. 31 anos. Olha. É a determinação da pessoa de falar, eu tô viva, eu tô bem e eu vou seguir. E o pensamento ali, né, positivo. Eu falo que sempre ter o pensamento positivo que vai melhorar, eu vou melhorar diante de qualquer diagnóstico. Eu sempre falo para as mães, né? Às vezes as famílias recebem um diagnóstico, né, no hospital, acaba que os profissionais do próprio hospital falam, vai para casa, não tem o que fazer. E são pacientes que acordaram de um coma vigil, voltaram a andar, voltaram a falar, que não tinha prognóstico nenhum, né? Sim. Então, assim, a persistência, a fé, né, que vai melhorar, faz a diferença, né? Nós já estamos, né, quase encerrando aqui. Deixar a gente fala, né, Bru? Tem muitas informações para trazer de conhecimento, de história, de, né, motivacional para trazer para as pessoas. E eu queria, para a gente encerrar o programa hoje, que você deixasse uma mensagem para aqueles que estão acabando de receber um diagnóstico, né, que acabaram de receber um diagnóstico. Qual mensagem que você diria para eles, Bruna? Acho que o principal ponto é de que o diagnóstico ele é um divisor de águas, mas não é um diagnóstico que vai definir o que vai acontecer com você. Não é um diagnóstico que vai te definir como pessoa, porque se você encarar isso de uma forma leve, a sua jornada vai ser muito mais leve. Você vai conseguir dividir fardos com pessoas queridas, né? Você vai conseguir aceitar que você precisa de ajuda naquele momento, porque naquele momento há uma pequena fragilidade, que não foi escolha sua, mas que com certeza ela te torna mais forte. Ela te faz encarar de uma outra maneira. Você vai acreditar, a mesma água quente que amolece a batata é a que endurece o ovo. Isso. Então, assim, é o copo meio cheio, meio vazio. Você decide como você vai encarar. Você decide se você vai ser grato àquilo que você passou e que a vida te impôs, ou você decide se você vai olhar para aquilo com vitimismo e amargura. É possível passar da forma mais leve possível. Cabe a você decidir. Não é, acho que a ideia mais amorosa, acolhedora de ouvir, né? Sobre como passar pelo diagnóstico. Mas é a ideia de quem passou muitas vezes. Muitas, mas assim, inúmeras mesmo. Foram ao todo 620 e poucos tumores. Então, assim, foram muitas vezes que eu tive que ouvir um diagnóstico e que eu tive que entender, poxa, deixa eu lembrar, como que eu vou querer passar por isso mesmo? Não é a ideia mais falar assim, deita aqui no colo e chora. Você vai ter o seu tempo para chorar, lógico. Mas você precisa ter um tempo para você colocar um plano de ação. Como que eu tenho que reagir? Tá, eu tenho que operar, eu tenho que ir para uma químio, eu tenho que ir para uma rádio, eu tenho que fazer isso, eu tenho que procurar informação. Tá, então eu vou procurar nos lugares certos, com as pessoas certas. Eu vou procurar
histórias de pessoas que superaram, eu vou procurar entender aquilo que eu vou passar e tudo vai ficar bem. Tem hora que a gente precisa, mais do que agir calorosamente, Isso. agir racionalmente. Ai, perfeito, Bru. Mais uma vez quero agradecer por ter aceito esse convite, em trazer, em mostrar para todos o que você passou, a sua história, né, de superação, de milagre, e trazer com tanta clareza para nós. Gratidão por ter aceito esse convite, viu, Bruna? Obrigada, tá, pelo convite. Obrigada pro pessoal que tá ouvindo a gente. E a porta tá aberta, né, do meu programa aí para você vir quantas vezes for possível, né, para mostrar realmente o que é um milagre, o que é a fé, o que é superação, viu? Gratidão. Obrigada, Gente, estamos encerrando mais um episódio do Fiz e Saúde com Thaís Rodrigues e quero agradecer mais uma vez à TV Metropolitana por essa oportunidade de estar trazendo esse programa e também aos meus parceiros, Clínica Lior, Clínica de Desenvolvimento Neuroinfantil, Clínica Nutrivida, Saúde e Bem-Estar, Nutricionista, Emagrecimento e também para quem tem diabetes. Gesso Grandino, tudo sobre gesso, drywall. Entrem para vocês acessarem, depois eu deixo aqui para vocês também. Quero agradecer ao Asa Branca Home Care, Alô Campinas, gratidão por toda a confiança, e ao ar-condicionado JR. E fique ligadinho aí para os próximos episódios. E agradeço a você que ficou até o final desse podcast. Gratidão. E assim, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Físio e Saúde. Foi um momento de aprendizado, troca e conexão. O podcast Físio e Saúde foi um oferecimento de Nutrivida, cuidando da sua saúde mental e física com dedicação e propósito. Nutrição, psicologia e acolhimento integrados para transformar vidas todos os dias. Asa Branca Home Care, assistência domiciliar e hospitalar com excelência, humanização e conforto. Uma equipe especializada pronta para cuidar de quem você ama, no lugar onde é mais importante, em casa. Gesso Grandino, tradição, modernidade e acabamento impecável. Paredes 3D, sancas, drywall e muito mais. Lior, avaliação e intervenção no desenvolvimento infantil. Com cuidado, ciência e acolhimento, ajudamos seu pequeno a crescer com mais autonomia e confiança. Agende uma conversa. Estamos na Vila Resende, em Piracicaba. Esses são os nossos parceiros, que acreditam na força do cuidado e na importância de levar informação com empatia e propósito. Agradecemos a sua companhia e esperamos você no próximo episódio. Toda quarta-feira, às 19h30, na TV Metropolitana ou no canal @Físio e Saúde com Thaís Rodrigues. Físio e Saúde, porque cuidar é transformar.